Obrigada, professor Rogério. Para finalizar esse painel, convidamos a professora Carolina Almeida Antunes Rossini, pesquisadora sênior do Departamento de Políticas Públicas do GEPOPAI, da USP Leste. Bem, gente, obrigada. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite do Abel, da Adriana, de todo mundo para estar aqui. É uma honra, eu acompanho o Cielo há muitos anos. Eu era parte da equipe do Creative Commons no Brasil e professora da GV em Direito. E a gente desenvolveu alguns debates com o Cielo quando eles começaram a pensar em implementar Creative Commons aqui. E realmente a gente sempre levou o Cielo lá para fora como exemplo de inovação, tanto técnica quanto jurídica aqui na América Latina. Eu peço desculpa, eu estou um pouco doente hoje, então se a minha voz estiver um pouco estranha, vocês não... Anyway, parte dessa apresentação está em inglês, eu vou fazer um processo aí de tradução para disponibilizar depois. Ela vem de uma pesquisa que eu desenvolvi durante 2 anos no Berkman Center para a Internet em Sociedade, lá na Universidade de Harvard, tentando entender como o direito de propriedade intelectual impacta na inovação de alguns setores, entre eles de recursos educacionais, né? Então, eu trago muitos exemplos de fora do Brasil para pensar exatamente quais são os novos modelos de negócio surgindo nessa área, quais são as alternativas de sustentabilidade e assim por diante, e também um pouquinho de um trabalho que eu faço no Brasil na área de política pública de recursos educacionais abertos. Tá? Então, a gente vai tratar disso ao longo da apresentação. Foi um tema muito foi uma provocação muito grande quando o Abel me convidou para pensar desafios, perturbações e inovações nessa área de e-books, né? Eu acho que eu levei mais tempo pensando sobre a apresentação do que, ao final, montando, porque, na verdade, eu acho que a gente está num momento de transição, um momento que nenhum de nós temos as respostas corretas para isso, né? Eu acho que existe muita experimentação e é isso que a gente está mapeando. O Nicolas apresentou alguns dos experimentos que estão acontecendo aqui e eu vou tocar um pouquinho neles. Então, eu acho que existem desafios, perturbações e inovações em todos esses pontos, na questão do preço, na questão ainda da inclusão digital, né, os tablets, o número de tablets em outros países é muito maior do que no Brasil, a questão do preço no Brasil, não só dos tablets, mas da questão da banda larga, do computador, ainda é uma barreira aqui para a gente, para esse mundo, e até mesmo para o surgimento de modelos de negócio nessa área. Padrões tecnológicos e interoperabilidade, novamente eu tiro o chapéu para o Cielo, como sempre, que se preocupou muito em pensar nisso, em pensar no futuro, em pensar em padrões abertos, em pensar na utilização do EPUB e assim por diante, e pensar que pode ser que um e-reader saia do mercado, então essa questão da interoperabilidade em vários dispositivos é uma questão muito importante e relevante para o acesso ao conhecimento. A questão de conteúdo, isso é um dos pontos que eu vou tratar em mais detalhe, novas oportunidades de autoria e colaboração, e toda a parte de comportamento, né, que eu acho que é um dos elementos aqui fundamentais para a gente entender qual o tempo de adoção dos e-books, né? Eu acho que vocês viram, acabaram de publicar uma pesquisa, eu acho que eu menciono aqui em algum slide, sobre o comportamento do brasileiro em relação à adoção de e-book, né? E a gente ainda está um pouco mais lento nisso, ainda mais aqui no Brasil a gente não tem muito aqueles pocketbooks como tem em outros países, como os Estados Unidos, que são os responsáveis pelo crescimento da cadeia de e-books nessa área. Bem, eu acho que outros palestrantes já falaram mais aqui dos diversos dispositivos, mas uma coisa que eu acho importante aqui é pensar novamente na interoperabilidade, como quando nós disponibilizamos livros eletrônicos, se os nossos livros vão circular e atender uma camada tão variada da população e até mesmo pensando nas nossas escolas, né, quando o governo vai adotar os tablets, se os nossos projetos vão funcionar nesses tablets que vão ser adotados aos poucos. A gente tem uma problemática de mercado aí que surgiu agora com a questão da Apple modificando o EPUB, né, e adicionando várias características proprietárias, né, que torna os livros publicados no iPad incompatível com outros e-readers, né? Então, uma estratégia que a Microsoft adotou lá atrás e a Apple está adotando agora, mas provavelmente eles vão sofrer uma ação aí na área de antitrust, e então a gente está na expectativa para entender o que vai acontecer nessa parte técnica aqui.
Em relação a essa comparação Brasil e Estados Unidos, lá esse mercado ele já é um mercado exponencial, mas como eu disse, esse mercado ele realmente tem uma força muito grande na área dos pocketbooks, né, daqueles livros fininhos com aquelas capas brilhantes, etc. Não tanto em livros acadêmicos, mas isso está mudando e eu vou mostrar aqui o que está acontecendo. E eles preveem que em 2015 esse mercado vai crescer aí mais de 3,6 bilhões de dólares só nos Estados Unidos, e essas pesquisas estão disponíveis aí por meio desse link. No Brasil, essa pesquisa que eu falei do pessoal da ProLivro afirma que 7%, outros 7% afirmam que os digitais serão sempre para poucos interessados, ou seja, a gente tem essa resistência comportamental dos brasileiros ainda em relação a isso, mas é uma diferença cultural aí até do nosso mercado. Eu estava, na verdade, voltando do Rio ontem, que eu fui a parceira na organização do evento da Unesco, que contou com a Bel e com o Renato, muito obrigada pela presença, e eu tinha uma mulher sentada do meu lado com um livro, e eu falei... o livro, a folha grossa, o livro bonito, a edição linda, e realmente os livros no Brasil são muito bonitos. E um livro daquele que era sobre o sucesso da Disney nos Estados Unidos seria um pocketbook que o pessoal lê, ou joga no lixo, ou deixa no metrô, né, dentro daquela ideia do livro livre, né, que você vai trocando livros no metrô, numa praça pública, assim por diante. Então, existe uma diferença aí de percepção de mercado que talvez faça a gente repensar até mesmo a questão editorial, que eu acho que é uma das áreas aí que a Ana trabalha. Nessa experimentação, né, eu acho que muitas editoras, cada um está indo para um lado. Então, tem uma grande parte aí falando que o livro acabou. Né? O livro acabou, não é mais a unidade de conhecimento, a gente precisa de outras formas de unidade, e eu acho que isso aqui lembra muito o que aconteceu no mercado de música, no mercado de imagens e assim por diante, que você tem a redução da unidade de conhecimento a capítulos ou até seções, né? Os Legos, né? Muita gente fala até mesmo em Legos. E isso você pode observar isso em alguns modelos de negócio, como é o caso, por exemplo, do eChapters, que é realmente a venda de capítulos para uma variedade de dispositivos. E aqui eles estão realmente em PDF, todos protegidos por direito autoral. Outro é o Course Smart, que ele tenta realmente... Eles trabalham com a questão de acesso no sentido de preço, né? Porque aí você pode vender uma unidade, mas eles não trabalham com o sentido de acesso aberto, como a gente está falando aqui. Mas são exemplos aí de tentativas das editoras tentarem entender esse novo momento de comportamento e de evolução tecnológica e qual vai ser o papel delas nesse novo momento e até sua sustentabilidade. O movimento de self-publishing, que já foi mencionado aqui, e eu acho que isso aqui é uma coisa muito interessante e é vinculada à questão de recursos educacionais abertos, porque você desintermedia, né, a publicação, todo o trabalho editorial, etc. E várias plataformas estão aí para possibilitar isso, e a gente já vê casos de sucesso muito interessantes. Tem um caso real de um pai na Índia, né, que não gostava do livro dele de física, do livro do filho dele de física, reescreveu esse livro, publicou numa plataforma que chama Connections, que é uma plataforma aberta de recursos educacionais abertos, e esse livro foi adotado oficialmente no currículo das escolas americanas, né, e tem um livro de música que também tem um estudo de caso sobre isso, que aconteceu alguma coisa parecida. Então, você tem... eu não estou dizendo que esse é o modelo mais adotado ou de maioria, mas abriu uma possibilidade para que aqueles autores que não têm acesso às editoras tradicionais, né, também façam parte desse mercado mundial que a gente estava mencionando aqui. E outro tema que é importante aqui, que eu mencionei lá no começo, é a questão do preço, do acesso e do acesso à educação, que eu acho que é um tema tão caro aqui no Brasil. A gente vê toda a questão, aí desde 2005, da problemática do xerox dos livros, né, a USP, a Unesp, a Unicamp, etc. A gente teve um tempo atrás diretivas sobre o que pode ser copiado ou não. Em função disso, fomos incluídos lá na 301 dos Estados Unidos, que é aquela lista negra de países que infringem propriedade intelectual e assim por diante. Mas isso é um problema não só aqui, né, não só no Brasil. Nos Estados Unidos isso acontece também, tem um grande movimento lá estudantil trabalhando para que isso mude, inclusive
em política pública, em questão de antitrust, concorrencial e assim por diante, para pensar como disponibilizar esses livros de forma mais barata para os nossos alunos. Né? Isso aconteceu no movimento de acesso aberto a periódicos, né, que as universidades de vários países não conseguiam manter as assinaturas, e também está acontecendo na área de livros. São alguns resultados desse grupo estudantil lá, que é um grupo de interesse público, que chama Student Purgs. Vocês podem depois ver, eles têm vários estudos nessa área de acesso e preço. E eles começaram a pensar na questão do livro didático digital, né, que é um dos nossos focos aqui. E para eles, assim, olha, o preço não está mudando, né, a qualidade não é o que eu quero um livro interativo, eu quero um livro que não seja uma simples cópia, porque aí eu não vou ter prazer de ler. E eu não sei se vocês faziam assim, quando eu estudava, eu começava a escrever nas bordas dos livros, e aí eu girava o livro e não tinha mais espaço para escrever. Então, eles precisam dessa forma de interatividade também nesses novos modelos de publicação. Então, uma série de críticas aí, e esses estudantes, eles estão realmente tentando trabalhar com editoras para pensar novos modelos de negócio e para pensar novos modelos de publicação. Uma das editoras, por exemplo, é a Flat World Knowledge, que eu vou comentar um pouquinho aqui também. No Brasil, o pessoal lá do GEPOPAI e do IDEC, que é a Associação de Direitos do Consumidor aqui no Brasil, eles fizeram uma série de pesquisas e viram essa questão do aumento da inflação, que o estudante médio não consegue comprar todos os livros, esses dados estão todos publicados, mesmo aqueles livros que 80% a 90% do custo de produção foi pago pelo governo, né? Ou por meio de bolsas, ou por meio de investimento numa pesquisa específica e assim por diante. Ou seja, existiu essa constatação de dados econômicos que de 10% a 20% era o valor agregado das editoras. Né? E aí existe uma discussão inteira hoje aí da disponibilização desses preprints, né? Sem esse valor adicionado da editora, para que as obras desenvolvidas nas universidades com dinheiro público estejam disponibilizadas também por meio de acesso aberto. E nos Estados Unidos, o que está acontecendo? Existe um movimento muito grande de adoção de tablets nas universidades e de e-books. Então, o que as universidades estão fazendo, comprando vários tablets e disponibilizando para acesso aos livros. Eles estão transformando a sua biblioteca em bibliotecas digitais para lidar com a questão de custo. O Schwarzenegger, na Califórnia, realmente quer que, quando ele queria que de 5 a 10 anos todos os livros fossem digitais, todos os alunos tivessem tablets no seu dia a dia, e existe alguns cálculos aí de quanto isso ia reduzir o custo tanto para o governo quanto para os alunos de acesso aos livros. Então, tem um movimento, e na Flórida também, inclusive, então tem um movimento aí grande nos Estados Unidos, no Texas, desse rumo aí a soluções que possam reduzir o custo. Outro exemplo é lá no estado de Washington, também na adoção de tablets, e na disponibilização de todo o currículo deles online por meio da Open Library do estado de Washington, de todos os cursos técnicos, todos os livros didáticos e assim por diante. Realmente o Obama investiu 2 bilhões, aí disponibilizou 2 bilhões para projetos na área de recursos abertos para lidar com essa questão de custo. E eu já mencionei alguma coisa aqui sobre recursos educacionais abertos. O que são recursos educacionais abertos? Que essa declaração da Unesco está lidando agora, a gente está nesses meses debatendo aí para fechar uma declaração que vai ser assinada em Paris em junho. Recursos educacionais abertos são materiais de ensino, aprendizado e pesquisa, né, que estão em qualquer meio, ou seja, tanto impresso quanto digital, em domínio público, no Brasil, 70 anos após a morte do autor, ou foram licenciados por meio de uma licença aberta, como do Creative Commons, que é uma das licenças aí mais conhecidas em função da sua adoção em mais de 60 países. Essa licença aberta deve permitir que qualquer um acesse, reuse, modifique e compartilhe os recursos educacionais abertos. Então, quando o Cielo decidiu adotar o licenciamento aberto, eles se encaixam, né, o Cielo se encaixa nessa definição de recursos educacionais abertos.
e eu vou mostrar alguns de outros países. E o conceito de recursos educacionais abertos e acesso aberto, eu acho que traz para a gente um conceito muito próximo ao conceito da própria internet, né? Esses 3 modelos foram os modelos possíveis que para a qual a internet poderia se expandir, poderia evoluir, né? E o adotado realmente foi aquele último, que é a estrutura distribuída. E isso aqui é o que permite esse trabalho, esse compartilhamento, essa inovação inesperada que a gente vê na internet a todo momento. Os REA, eles têm 3 elementos fundamentais, né? E como sempre, o Cielo realmente é super cuidadoso nesse design. O conteúdo, as ferramentas, que são os softwares livres, os softwares de apoio de criação, as plataformas e os próprios documentos em si, e as licenças de propriedade intelectual. Então, para você desenvolver um recurso ou um projeto que realmente é de acesso aberto, a gente tem que pensar sempre nesses 3 elementos aqui e lidar com tanto questões de direito quanto questões de tecnologia. E por que isso, né? Porque a gente aprende de forma diferente, né? E esse reconhecimento que nós aprendemos de forma diferente significa que cada um de nós vai interagir com recursos educacionais e vai ter um processo de educação diferente. E eu acho que pensar na questão da rede, pensar na questão da interação, da colaboração, etc., satisfaz muito dessa questão do aprendizado de forma diferente. E também permite que nós adaptemos diversos recursos educacionais a audiências diferentes. Tá? No mundo, você encontra vários projetos de recursos educacionais abertos, agora um mais, que é o Cielo Books, tanto materiais de referência, como livros didáticos abertos, como plataformas, como cursos abertos, o MIT Open Courseware, o Open Courseware Consortium é um exemplo grande aí. No Brasil, acho que a Unicamp, um pessoal do Sul e a FGV já são parte do Open Courseware. A Curic, o CK12, o Ciavula, o Flat Word Knowledge, são todos projetos especificamente na área de livros didáticos abertos. E isso está ganhando uma atenção internacional. Já existe uma declaração internacional aí da Sociedade Civil Academia sobre isso, que é a Cape Town Declaration. 5 minutos, já vi abrir. E já chegou até editoriais do New York Times, na área de ciência, porque isso tem um impacto na ciência, na Nature e assim por diante. E o que são esses livros abertos, né? São esses livros gratuitamente disponíveis com licenças não restritivas. Tá? Então, ele conversa bastante com o conceito de REA. E, como eu disse, essa interoperabilidade técnica e legal é essencial. A interoperabilidade legal é garantida por licenças abertas como a do Creative Commons e, como vocês devem saber, existem várias licenças, né? Então, que lidam no Brasil com nossos direitos patrimoniais de autor. Então, o autor escolhe uma licença Creative Commons a partir da decisão de quais direitos patrimoniais ele quer compartilhar com outros, seja todo e qualquer direito, como direitos com uma restrição para uso não comercial, ou compartilhe sobre a mesma licença. Então, é um efeito viral, aí de que se eu abro e você usa a minha obra, você também vai ter que manter a sua obra aberta, e assim por diante. No caso do Cielo, a opção foi a Creative Commons atribuição não comercial, compartilhe sob a mesma licença. Isso significa, deixa eu ver se esse é o verdinho. Isso significa que, se o Cielo está aqui, todo mundo que utilizar livros do Cielo também vai criar obras que vão ter que estar disponíveis sob essa licença. Então, você cria uma cadeia aí de liberdade e dessa sequência aí. Mas uma coisa muito interessante é que qualquer pessoa que queira criar um livro para estar no Cielo Books poderá trazer materiais que estejam licenciados por todas essas outras licenças, né? Então, você tem mais liberdade para criar e aí você pode distribuir sobre essa outra licença. Quem quiser mais detalhe nisso, eu estou à disposição para conversar depois ou por e-mail também. Iniciativas sem fins lucrativos. Então, dessa discussão inteira, você tem aí 2 áreas surgindo. Iniciativas sem fins lucrativos, geralmente financiadas por fundações filantrópicas, como a Gates, como a Hewlett, como a Open Society Foundations, que é parte do Grupo Soros, etc.
Esse daqui, por exemplo, é uma iniciativa também que surgiu pelo Connections, e muita gente criticava, mas como assim todo mundo pode contribuir para um recurso educacional aberto? Qual é a qualidade disso? Né? Então, você viu um movimento de instituições validando e filtrando certos recursos, tanto em formas de pegar esses Legos e criar um livro, mas também na forma de colocar uma marca. Né? Então, você tem a história da lente, do filtro, etc. Né? Então, a Unicamp, a Unesp, qualquer universidade poderia ir numa plataforma de RE e falar, olha, isso é compatível com o meu currículo, isso é de qualidade, então os meus alunos podem entrar e utilizar esses conteúdos por meio dessa minha marca, desse meu filtro. Tá? E foram adotados, esses livros são adotados em grandes universidades, e eu acho que é importante também chamar a atenção para o preço aí, que é realmente bastante diferente do competidor tradicional de grandes editoras. Outra non-profit que surgiu há pouco menos de um mês é a OpenStax College. Eu tenho feito um trabalho com eles porque eles adotaram Creative Commons BY, que é a mais aberta das licenças, e tem um receio dos editores com a finalidade for profit, né, com fins lucrativos, capturarem esse conteúdo. Né, então, eu acho que foi até uma preocupação do Cielo e parte da decisão da adoção da non-commercial. E a gente está tentando fazer um trabalho criativo aí, de retardar essa captura. Eles estão publicando alguns livros aí para o undergrad courses, né, que a gente não tem aqui no Brasil, mas física, sociologia, biologia, assim por diante. E outros exemplos, né, Flexbooks, que é da CK12, o Curric, depois isso vai estar disponível para vocês. E agora, na área de for-profit, você tem algumas editoras, como a Bloomsbury Academics, que também é Creative Commons a atribuição, e a Flatword Knowledge, que eu acho que é uma coisa que vale a gente prestar atenção, porque eles estão captando uma atenção de mercado muito grande. Na última rodada, eles levantaram $13 milhões de venture capital, e eles já têm se mostrado lucrativos. Né? E além de terem se mostrado lucrativos, eles estão remunerando os autores num nível maior do que editoras tradicionais. Então, editoras tradicionais, geralmente, de 8% a 10%, aqui eles estão pagando os autores de 12% a 15% do preço do livro. Eles são uma editora startup, eles têm uma plataforma, isso aqui já é uma foto antiga, isso aqui já evoluiu, que permite o download do capítulo, comentários, interação social, toda aquela interatividade, tanto do professor montando o livro que ele quer, quanto da cópia livre, quanto da comunicação social. Então, você pode interagir com alunos do mundo inteiro, comentando e discutindo aquele livro e propondo, inclusive, materiais complementares, vídeos, jogos, etc., que venham te ajudar a compreender mais aquele conceito que está no livro. E se funciona, a Flatword, por exemplo, 45% ainda das pessoas que usam a Flatword fazem o download gratuito da cópia online, só que eles já estão com vendas de 33% na versão branco e preta, 0,3% de audiobooks, 17% de print on demand e 0,2% de e-books. E eles esperam um aumento muito grande aqui por causa da expansão dos tablets. Ou seja, o modelo de negócios deles é baseado na disponibilidade por dispositivos distintos. Né? Então, essa é a sustentabilidade que eles estão buscando. E isso está funcionando? Quem está adotando isso? Isso realmente existe uma adoção cada vez maior. Já existem leis em alguns estados dos Estados Unidos que obrigam a opção por livros didáticos abertos, se eles existirem naquela certa área. Né? Então, e esses livros passaram por toda a análise curricular e todo o processo de adoção nos Estados Unidos. E como as editoras grandes estão vendo isso? Né? Então, eu entrevistei alguns diretores de estratégia. Então, o Peter Cohen, lá da Pearson, não sei se ele está mais na Pearson, mas nesse ano ele estava. We are now in a transformational period. Everything we have has to be two words, print and digital. Então, eles estão realmente tentando... entenderam que eles estão nesse movimento, entenderam que eles não podem esperar, mas eles ainda estão num movimento bastante proprietário. O futuro do aprendizado será materiais de alta qualidade digitais, né?
o pessoal da Hutchinson falou, o textbook não é mais o centro do aprendizado. Então, esse pessoal aqui, eles estão apostando mais naquelas unidades menores de conteúdo, apostando nessa questão dos novos alunos aí do século XXI, que são os digital natives, né? E, por último, alguns mencionaram aqui a questão de enhanced, né? E aqui, eu acho que a oportunidade e o desafio para o Cielo, que foi uma das perguntas que o Abel me colocou, que é você pensar em como você vai criar oportunidades de interação dos seus leitores, dos seus usuários, dos livros que estão lá no Cielo Books, com o livro, né? E como isso vai possibilitar novas capacidades de aprendizado. Então, em vez da gente pensar no texto fechado, duro, etc., mesmo que a licença seja aberta, né, aqui pensando na parte técnica, a gente tem que pensar num texto voltado aí para a web da colaboração, para a web do hiperlink, para a web de você adicionar um vídeo do YouTube, um jogo, um comentário, uma discussão, um fórum, etc., naquilo. Então, tudo isso aqui naquela frase, que é uma frase na área de biologia, poderia pensar mesmo em links para outros materiais adicionais que ajudam o aluno aprender e pensar em trazer o aluno mesmo, ou o professor, a fazer esse tipo de enhance, né, aprimoramento desse livro para a internet. Isso pode ser em textos pequenos, como pode ser em textos maiores. Então, imagina que todas essas caixinhas aqui gerem essa web do conhecimento, né? Essa rede, essa teia que saia de um pedaço de um livro, de um capítulo, de uma página, para um conhecimento que está na web. E aqui está uma importância muito grande também das editoras e das universidades, da University Press, que é ser a curadora disso, né? Que é garantir que isso tenha qualidade e traga aí uma curadoria para esse tipo de melhoria do texto. E eu acho que isso tem a ver com inclusão, cooperação e inclusão na área tanto de cultura quanto de educação. Então, essas são as oportunidades e desafios, eu já acho que eu já mencionei um pouquinho. E, como conclusão, eu acho que existem duas perguntas aí que também têm a ver com o que eu estava falando. Quais os direitos e possibilidades vão existir para leitores, em particular para aqueles que querem compartilhar e remixar seus livros digitais sem fins lucrativos, comportamentos que fazem parte da cultura de leitura, da expansão dessa cultura. Qual a sinergia que existe entre a economia dos e-books e tais comportamentos? Então, eu acho que aí está um desafio aí para o futuro de todos nós. Isso é um pouco uma frase que eu acho que sumariza aí essa ideia da importância das editoras universitárias, dos acadêmicos, etc., de realmente serem os curadores disso, porque a internet tem tudo e qualquer coisa, né? Se a gente não pensar em como fazer esse filtro de qualidade e de enhanced, o pessoal se perde, né? A ideia de zero books, né? Se você não tem um conhecimento organizado, etc., você não tem conhecimento, né? Então, eu acho que esses livros podem servir realmente como uma porta para a internet, para o conhecimento e para a colaboração, pensando mesmo na colaboração, inclusive entre países, né? Entre países de língua portuguesa, especificamente. Então, é isso. Muito obrigada. Até mais.